Agora, puxando o gatilho da China, Vale, que o Bruce citou, é uma empresa que está barata, na opinião de vocês? Vale a pena entrar agora? Quais são as perspectivas aí da Nord, do Bruce e do Breia para a Vale? A Vale tá barata, com certeza. O grande problema é que a Vale depende do minério de ferro, né? Ela não tem Basicamente, o preço das ações, o resultado da empresa a longo prazo depende do preço do minério de ferro. Ela tem um ganho em cima do minério, mas o minério vai subir, o minério vai cair. Tipo, a China vai continuar investindo em infraestrutura, o que ela investiu nos últimos 10, 20, 30 anos. Eu acho que o investimento em infraestrutura deles vai ser menor, porque eles não precisam mais de tanta infra. Então pode ser que isso leve a um preço do minério de ferro menor pensando a longo prazo. Aí, putz, mas quer dizer que o minério não vai recuperar? Não sei, entendeu? Eu acho muito difícil fazer essa aposta, né? Fazer essa análise. Tem coisa muito mais fácil na bolsa que, tipo, não depende de uma commodity, ou não depende do minério de ferro, ou não depende de algum fator externo, que também tá muito barata, que eu acho que vale mais a pena. Aliás, quero entrar nesse assunto com vocês. Se vocês puderem citar pelo menos um case aí de cada, que vocês acreditam que tá barato, que tá bacana para investir nesse momento. Só para o Bruce vai falar de vários aqui. Assim, o que o Bruce quer dizer é o seguinte: às vezes uma empresa ela pode ser dependente de commodity. E, óbvio, todas as empresas que vendem commodities vão ser dependentes do preço da commodity. Só que se ela é capaz de crescer sua produção 10, 20% ao ano, né, ela está aumentando a capacidade do faturamento. Mas quando você tem um mercado quase que já está penetrado, ela basicamente vai crescer, né, as suas receitas baseados muito mais dependente do preço preço daquela commodity do que, né, do crescimento da receita. E a Vale ela não cresce, né, a quantidade vendida já há muito tempo, porque ela cresce muito pouco, né? Então por isso que você vai comprar um negócio que é barato, que vai continuar barato, e é isso, né? Mas o Bruce pode citar aí quais os casos que a gente mais gosta. Tem um exemplo legal disso que você explicou agora. Por exemplo, Petrobras depende do petróleo, porque ela não tem grandes crescimentos do volume de produção de petróleo dela. Então, o petróleo caiu 30%, o resultado da Petrobras caiu 30%, mais ou menos, entre esse ano e o ano passado. A PetroRio não, a PetroRio também é uma exportadora de petróleo e tal, ela opera campos maduros, mas a produção dela cresceu 100%. Então, o petróleo caiu 30%, o resultado da PetroRio subiu 30%. Então, assim, ela depende do petróleo? Depende, mas ela tem um crescimento tão grande da produção que o mesmo petróleo caindo, ela consegue um crescimento do resultado. Mas tá barata ainda, Prio, você acha? Porque Tá subiu bem muito. barato. Desde que vocês colocaram na carteira da Nord, subiu quanto, Bruce? 16 ou 17 vezes, aí depende do dia, né? Muita Caiu um pouquinho coisa. agora, 16 vezes, vai. Vocês acham que ela ainda tem a tendência de... Porque foi o que você falou, ela pode continuar investindo em outros campos. Qual que é a opinião de vocês? O resultado dela subiu 20 vezes. Então, assim, ela subiu porque o resultado subiu. Então, se você olhar preço-lucro e EBITDA, tá um pouco acima, digamos, do normal, mas não tá nada absurdo. E o resultado dela vem dobrando, né? A produção dela vem dobrando do ano passado para cá. Ela passou o primeiro semestre com o imposto sobre exportação de petróleo, né? Que baixou o resultado dela, mesmo assim ela conseguiu um crescimento. E agora, no segundo semestre, não tem mais o imposto de exportação, né? Acabou, a medida provisória expirou, então não existe mais. Então o resultado dela vem muito superior ao que veio no primeiro semestre e o mercado está colocando um pouquinho disso no preço. Mas se você olhar o tamanho, ela provavelmente vai dobrar o EBITDA, dobrar o lucro nos próximos 2 tris. Então, se você olhar um pouquinho desse resultado, antecipar um pouquinho desse resultado, ela continua bem barata. Então, se você olhar entre PetroRio e Petrobras, ainda PetroRio. segue olhando para PetroRio. E ainda não tem o governo como sócio atrapalhando a sua vida, né? Faz sentido. Subsidiando combustível e tudo mais. Tem algum outro case que vocês possam citar pra gente aí como O Bruce algo interessante, que tá com preço legal? O Bruce falou que talvez tenha achado, assim, só para o pessoal entender, PetroRio é um case que o Bruce recomendou há quantos anos atrás? Fevereiro de 2019. 2019, são 4 anos. Tava na 4 baixa anos ali, e né? meio, né? Eu lembro, eu comprei em 2019 um pouco à frente. E multiplicou aí por 16 vezes, então é o caso que, assim, de maior sucesso da Nord, né? Não, até quando a gente recomendou, ela tinha acabado de comprar o campo de Frade, né? Que é o campo que mais produz para eles hoje. E a ação já tinha subido 100%. Aí quando eu recomendei, muita gente, nossa, mas acabou de subir 100%, tá caro e tal. Eu falei, cara, mas você não tá entendendo o tamanho da produção que eles vão conseguir ter, né?